Fala senhoras, fala senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Estamos gravando neste momento aqui em Londrina o episódio 3 da série Eu Discordo do Noronha, a série em que vocês mandam algo para mim, opinando sobre uma situação que vocês discordam da minha opinião, e aí eu mando a tréplica, digamos assim, aqui. Afinal de contas, o princípio é, eu falo algo em algum vídeo, você manda a réplica, e eu tenho a tréplica como se fosse um debate político, mas, pelo amor de Deus, em paz, não estamos aqui para brigar, nem para vencer uma votação no final. O sistema é muito simples, vocês já me mandaram lá no Twitter suas opiniões, eu separei 10, mais aquela extra que é fora do mundo do futebol, lerei, colocarei na tela aqui embaixo para vocês e opinarei. Vamos começar já com o André Costa, que fala o seguinte: salve Noronha, não é bem uma discordância, mas é para ser, tá tudo bem. Mas acho que falta um pouco de paciência em relação ao Patati. Sei que ele não é nenhum craque, mas acho que se bem trabalhado e bem orientado, ele pode ajudar muito. Vale mais investir nele do que contratar o Maceió, por exemplo. No final a gente concorda. Acho que vale mais a pena do que contratar o Maceió, mas até aí tudo bem. É que eu vou assumir uma coisa aqui. É que eu já falei em vários vídeos, mas ninguém é obrigado a assistir todos os vídeos, é claro. Só que, como eu costumo comentar, é tipo uma série de TV. Se você perder um vídeo, talvez você tenha perdido um ponto importante do plot e não acompanha o que eu tô falando nos seguintes. Mas tá tudo bem, de novo, ninguém é obrigado a acompanhar, nem assistir todos os episódios de uma série. Grey's Anatomy tem 20 temporadas, é difícil, eu sei que é difícil. Mas vamos lá. Eu acho que a minha, talvez, interpretada como falta de paciência com o Patati, ou desgosto pelo futebol usual do Patati, apesar de ter feito um vídeo semana passada depois do jogo contra o Brusque, apontando coisas que ele evoluiu, é porque eu assisti muito o jogo do Sub-20 na época dele. Esse ano eu dei uma largada, por assim dizer, o brasileiro Sub-20 tá mais longo, então eu quero entrar no ritmo do Sub-20 mais pra frente. O Santos está se classificando no momento, né? Então parto do princípio que vai ter mais jogos. E o Paulista está naquela primeira fase que é contra a Portuguesa Santista, Jabaquara, Mauaense, ou seja, times irrelevantes. Ontem mesmo, né, eu tô gravando isso no domingo, no sábado o Santos enfiou 8-9-0 na Portuguesa Santista, algo assim. Não é relevante, né? O Enzo Monteiro fez 4 gols na Portuguesa Sub-20. Irrelevante, isso não vai se transformar no profissional, né? O Morelos faria 77 gols nessa partida. Provavelmente não, e que bom, porque senão o Santos teria que pagar 10 mil por gol. Não seria uma boa ideia. Mas enfim, eu assisti muito o jogo do Patati no Sub-20 e eu sempre comentava aqui nas análises certos pontos que me preocupavam. Então, eu acho que eu já cheguei para analisá-lo no profissional com um viés das coisas ruins que eu via no Sub-20 e que honestamente não mudaram tanto assim. Forçar um pouco o drible demais, apostar nessa jogada para a esquerda e bater pro gol, em vez de trabalhar a jogada. Tanto que no vídeo que eu elogio o Patati, é porque ele não fez isso contra o Brusque, né? Ele buscou tocar para os companheiros, levar para frente, não ficar só driblando, tem que passar, tem que levantar a cabeça. O próprio gol que ele faz é, entre aspas, sem querer. Ele tenta cruzar, ele tenta um passe, não bater pro gol de qualquer jeito. Então, eu acho que não é nem falta de paciência, apesar de ser um pouco. Eu acho que o meu viés sobre o Patati é porque eu falava dele no Sub-20 e meio que as pessoas ignoravam. Ninguém tem obrigação também de acreditar tudo no que eu falo. Mas ninguém levou a sério. E quando ele chegou no profissional, ele apontou os mesmos problemas. Pareceu uma novidade quando ele já apontava esses problemas no Sub-20. Um abraço pro André. A segunda é do Jeff Lopes. Discordo que não podemos criticar a base. Casos como o Balieiro deixaram isso claro. Mas eu sempre critico o Balieiro. Eu acabei de falar do Patati, do Enzo. Eu discordo do seu tweet, na verdade, Jeff. Eu nunca falei que não pode criticar a base por completo. Ivonei, o outro Balieiro, os goleiros que estão aí, serão um assunto daqui a pouco. O Balão, que eu já falei que não dá pra subir, tanto tá lá no Portão B até hoje. Pedrinhos, Escaramuças e Cadus da vida. Eu não sei de onde veio esse não podemos criticar a base de forma generalizada. Eu sempre quis dizer que é bom dar uma segurada com quem a gente enxerga o potencial na base e que ainda não se transformou em realidade no profissional. Só isso. O Roncati, ele mesmo, muito bom.
Calma aí. Aceitaria Soteldo de volta com um bom pedido de desculpa. Vocês são malucos. Se até aquele que começa com L de sobrenome, Lima, voltou. Cara, eu acho que cada um tem seu gosto, super entendo. Você pode aceitar. Até porque aceitar é um conceito muito subjetivo, né? Ah, eu aceito ou não. Legal, a gente não manda em nada. É só uma opinião. Eu só acho que já começou. A gente tá em junho, 6 meses depois do rebaixamento, o pessoal esqueceu que esses caras fizeram a gente passar. Isso é claramente um esquecimento do que eles fizeram. A gente sofreu ano passado, esquecimento de quem nos colocou na Série B esse ano, esquecimento de que o Soteldo, por exemplo, não quis, nem cogitou ficar para jogar uma Série B. Cada um com seus problemas. Mas aí é aceitar. O Booger da Matrix, arroba Mordecai, muito bem. Calma aí, né? David Braz e Vitor Ferraz fizeram falta após suas saídas. Obviamente não tô falando de agora, tô falando exatamente no momento que eles saíram. Isso é uma viagem enorme, apesar de respeitar a sua opinião, meu caro Booger da Matriz. Nenhum dos dois fez falta, porque... Vamos começar no Vitor Ferraz, que eu acho que tem mais argumento aí. Ele foi o nosso melhor lateral direito, provavelmente até o Sherman chegar. Pode ser de alguém, mas enfim. Teve grande fase até ali 2015, mais ou menos. Um ou outro momento depois. Mas quando ele vira reserva do Pará em 2019, enfim, cara, o Vitor Ferraz estava numa fase horrorosa, que não era mais fase, né? Tanto que quando ele sai, onde ele jogou? Hoje ele tá no Taquari do Paraguai, gente. Calma aí. Eu acho que às vezes o torcedor, e eu provavelmente também em alguns casos, não nesse do Vitor Ferraz, mas em alguns jogadores, a gente tem dificuldade em entender que auges passam, né? É tipo o Vanderlei. O Vanderlei depois saiu do Santos, só o Vitor Ferraz não fez falta. Fez falta o Vitor Ferraz do auge, que já não existia mais. O David Braz sempre foi ruim, ele não fez falta alguma. O próximo é o Pietro. Acho meio paia chamar os moleques da base de bagrinhos da vila. Gente, isso aqui, a nossa discordância é a seguinte. Eu tento colocar nuances no que eu falo e muita gente não pega essas nuances. Ou, de forma mais clara, eu tento brincar algumas vezes e certas pessoas levam no literal tudo. Acho que é o caso do Pietro, tá tudo bem. Tô até aqui dando a tréplica para ver se eu me explico melhor. Pode ser uma falha de comunicação minha. A gente tem que entender que certas coisas são brincadeiras, gente. Não é generalização. Bagrinhos da vila é porque, por exemplo, entre os membros do canal, nosso grupo, nos encontros na vila, encontros em outros lugares, a gente sempre brincou, principalmente em 2023, né, de colocar Bagre no nome de todo mundo. Então, Soteldo, Bagreudo, Lucas Braga, Lucas Bagre, Enzo, Bagrenzo, muita gente chamava. É só uma brincadeira. Bagrinhos da vila, porque é mais legal do que Meninos da Vila dentro da... Mais legal não. Meninos da Vila é um apelido, o maior apelido de base no Brasil. Mas é uma brincadeira, divertido, e não tá ofendendo ninguém de maneira alguma. Eu acho que vocês têm que ser menos literais e pegar mais nuances e bom humor. O Kaique. Discordo quando você e vários jornalistas dizem que o torcedor tem todo o direito de ser irracional. A falta de conhecimento sobre futebol, finanças e negócios é o que dá liberdade para os cartolas acabarem com os clubes. Precisamos ser racionais para cobrar. Kaique, é mais um caso de levar no literal algo e não pegar nuance. Te explico. É óbvio que a falta de conhecimento sobre futebol, finanças, negócios dá liberdade para os cartolas fazerem o que eles fazem e que a gente precisa ser racional para cobrar. Eu, por exemplo, tento ser racional e cobrar aqui. A questão é que você está falando que o torcedor não tem o direito. O torcedor tem o direito. Assim como você tem o direito de votar em quem quiser, de comer o que quiser, de fazer o que quiser, de estudar o que quiser. O torcedor tem o direito de ver o futebol de maneira X, aleatória, vejo melhores momentos à noite e sei a tabela do meu clube, sei a minha posição no campeonato, e o torcedor tem o direito de ser o cara com conhecimento extra que cobra e tenta combater o dirigente que acha que todo mundo tem que ser burro. É um direito do torcedor ser irracional. Se eu falo que o torcedor tem o direito de ser irracional, é porque ele tem esse direito. Assim como você tem o direito de não ser irracional e ser o mais racional possível, como eu tento ser aqui. É questão de direito. Direitos envolvem ter a possibilidade de escolher qualquer lado. O torcedor não é obrigado de maneira alguma a ser racional.
Você está colocando no pacote o seguinte: todo torcedor tem que acompanhar o futebol da maneira mais forte e presente possível. Isso não é verdade. Eu não vou cobrar que o meu pai, que não liga para futebol, mas quer ver o Santos, sei lá, ganhar do Corinthians, seja racional ao extremo. Eu não vou cobrar isso. Isso não existe. Essa tem duas partes. Vou ler duas mensagens. O Pedro Santana primeiro. El Pepe. Discordo com a afirmação que se o Diógenes e o Mazzotti não conseguiram tirar a vaga de reserva do Inominável, aquele que está no Guarani, é porque eles são do mesmo nível ou pior. O próprio João Paulo só tirou a titularidade do Inominável porque o mesmo se contundiu com o Jesual. E já o Edilson fala: não que eu ache o Diógenes uau, mas dizer que ele é ruim só por não superar em outros anos o antigo reserva imediato é um exagero. O próprio João Paulo ficava atrás dele até 2020, quando consegue a chance se prova realmente bom e tal. Vamos lá. De novo, é um caso de levar a frase que eu falo no literal, e isso tá me preocupando. Tá me preocupando não por vocês, tá me preocupando porque eu acho que eu tenho que começar a aumentar os vídeos. Um vídeo tem 20 minutos, vou ter que fazer meia hora, porque cada frase eu vou ter que ser mais cuidadoso. E eu tô ficando um pouco assustado com isso. Mas enfim, aí é uma escolha minha. Se eu tenho que ser mais cuidadoso, eu tenho que ser mais cuidadoso. De novo, não precisa ser literal, gente. Eu tenho que escolher frases curtas para que nem todo vídeo tenha uma hora e vocês entendam o que eu quero falar. Só que vocês não estão entendendo, então talvez esteja errado. Dar um exemplo que numa situação desesperadora que o Santos vivia no passado, em que o goleiro que era o reserva imediato não é sequer um goleiro, e tinha lá uns caras na base, ou que já treinando profissional, né, já estouraram a idade da base, que não conseguiam ultrapassá-lo, é só para dar um exemplo de que eles não podem jogar. Só que esse exemplo vem do princípio de que eu sei que internamente ninguém no Santos acha que eles têm condição de jogar, tanto que o Mazzotti está no Portão B até agora, e o Diógenes queria virar o reserva, o Santos está desesperado atrás de um goleiro para essa reserva do Brasão. Como eu assisti ambos jogarem, no Sub-23, no Sub-20, e aí é uma questão de opinião, não vi talento algum que faça com que eu considere que eles tenham condição de jogar no Santos. Eu tinha que dar um exemplo, ó, a gente tem um goleiro tão ruim que não é possível que esses caras que estão atrás não consigam jogar. Se não conseguem, eles são ruins também. Não é uma frase 100% verdadeira. O João Paulo foi reserva do goleiro lá do Guarani, porque o Gesualdo, enfim, outras pessoas não enxergavam o que deveriam enxergar. Mas é uma frase em que eu, de maneira curta, explico que, internamente, nenhum dirigente do Santos, técnico, assistente, Santos TV, assessoria, massagista, psicólogo, acha que eles podem jogar. Porque eles não podem na análise interna, vendo treinar. E 2, porque eu já vi jogar. Só que se eu falar isso todo vídeo, que eu vou citar isso, fica longo, fica enfadonho. Eu tento só resumir. Entendo que vocês não pegaram essa. E eu tô triste comigo mesmo agora, eu acho que eu tenho que mudar o jeito que eu falo. Meu Deus, vocês estão me destruindo no vídeo, tá tudo bem. Outra mensagem dupla, porque é o mesmo assunto, eu não quis excluir ninguém. O Bancaio, que é o Caio Facchini, e o Léo Arantes. Concordo que o Ângelo foi queimado em alguns jogos, mas discordo que ele seja algo além do normal, totalmente comum da bola. O único da base recente que brilhou os olhos por pouco tempo foi o David Washington. Eu pulei outra parte que eu não quero xingar ninguém depois de tomar processo, não é mesmo? Já o Léo Arantes, discordo respeitosamente que o jogador Ângelo Gabriel seja algo muito acima da média, um bom jogador apenas. Um bom jogador eu tendo a concordar com o Léo, comum da bola não é, porque quem via pessoalmente, quem via na base, quem viu na Vila, quem viu fora de casa, sabe que a velocidade, o drible, é surreal o que o Ângelo consegue fazer. Não sabe chutar uma bola pro gol. O triste, é realmente muito fraco nisso. Não sei se melhorou na França, honestamente, eu não vejo futebol europeu com... Jogo do Estrasburgo, gente, vocês vão ter que me pagar muito dinheiro para assistir. Mas no Santos, era super diferenciada a questão do drible e não sabia chutar pro gol. E aí, às vezes, eu acho que falta um pouco da análise em muita gente, não tô nem falando do Caio, do Léo, de outros produtores, jornalistas, enfim. Futebol são coisas diferentes. Você não acha, por exemplo, sei lá, o Durval ruim porque o Durval não driblava e não chutava pro gol. O Durval era um ótimo zagueiro. O Ângelo, se evolui na questão do chute, o que ele dribla é sacanagem. Ou driblava aqui no Santos, de novo, não sei, no Estrasburgo. Mas é questão de gosto. Agora, na parte do David, eu acho um pouco injusto, porque o David não teve nem tempo de ser queimado aqui, né? Não que ele fosse queimar, eu acho o David ótimo. Mas, na comparação com o Ângelo, olha só, o Ângelo teve mais de 100 jogos aí pra atuar, e gente ficando batendo. O David não deu nem tempo de alguns louquinhos de internet ficarem batendo nele.
Então a gente não tem nem... Ninguém deu a chance pra você ir criticar no embalo, porque na internet, sabe, alguém critica, puf, todo mundo vai junto. O Ângelo teve chance de gente maluquinha que não entende nada ficar batendo, 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 e aí infelizmente muita gente é influenciada por isso e bate junto. Vamos seguir discordando nisso e tá tudo bem. O David é ótimo mesmo. Volta. O Carlos... Ah, não, pera aí. Essa eu separei só pra falar isso, pera aí. Eu discordo que Emiliano Velasquez era bagre. Ah, porra, não dá, né? No começo ele foi bem, não foi. Não foi. Eu duvido que você consiga me apontar um jogo, Carlos, que o Emiliano Velasquez foi bem. Deixa eu ler a mensagem dele. Muito esforçado e raçudo. Isso não quer dizer que é bom. Esforçado eu também sou. Raçudo eu também sou. Pode perguntar pra qualquer um que joga bola comigo. Eu sou ruim, eu sou bagre. Esforço e raça não transformam ninguém em bom. Só que depois que se lesionou, acho que contra o Grêmio, não conseguiu se recuperar. Porque ele era ruim, não tinha que recuperar. Mas um cara que foi bem, não foi. Numa zaga com Robson e Bosa merece mais respeito. Não merece, não. Não tem um jogo do Bosa. Bom, do Bosa também não. Mas do Velasquez que seja bom, não tem um fundamento no qual ele seja bom. Isso é uma viagem enorme. Carlos, um grande abraço. O Diego. Discordo quando você disse que estamos passando pelo inferno, porque 2023 foi muito doloroso, eu fiquei muito, muito triste quando caímos, mas com um certo alívio, de tipo, o sofrimento acabou, sabe quando o parente está sofrendo muito, morre, inferno para mim foi 2023, eu entendo você. Diego, eu coloquei essa só porque é algo que a gente tem sofrido aqui, e eu vou provar, ou tentar provar um ponto, eu não provo nada no seu juízo, para você. Sabe quando eu disse nos outros vídeos do Discordo, 1 e 2, nos dois eu disse, mesmo tipo de mensagem, que pra mim é um inferno, porque como um torcedor eu detesto a Série B, 2 como produtor, ninguém quer ver nada da Série B, então as pessoas veem menos a gente? E por isso é um inferno? Você acabou de provar meu ponto. Você não viu os outros vídeos, ou talvez tenha visto e não prestado atenção, o que acontece, ninguém é obrigado, e também ver também não é obrigado, pelo amor de Deus. Mas eu falei do mesmo assunto nos outros dois vídeos. Só como as pessoas veem menos, se importam menos com a gente tendo a Série B como assunto, você mandou de novo a mesma coisa. Então, tipo, é um inferno pra mim, porque fica enfadonho, é o mesmo assunto sempre, a Série B, nossa, mesma tática, a mesma coisa. É o meu inferno pessoal como analista de futebol e conta como produtor de conteúdo, porque olha só, repetitivo e é o terceiro vídeo do Discord e a terceira vez que alguém me manda isso, entendeu? Eu entendo não ver, não acompanhar e tal, mas pra mim é o meu inferno pessoal. Por fim, eu sempre coloco uma extra que não tem a ver com futebol. A de hoje é do Guilherme Saluz. Discordo que o Red Hot Chili Peppers faça bons shows. O setlist geralmente é curto, isso é muito verdade. E o Sr. Kids, o Anthony Kids, né, que é o vocalista, pra quem não sabe, é no mínimo burocrático no palco, pra não dizer desinteressado e até mau cantor. É meio que é mesmo, tudo isso aí. O John Frusciante, que é o guitarrista, é gênio, mas toca pra ele. Ele toca, tipo, quase de costas pra plateia, tocando pra ele mesmo, é verdade. Não pro público. O Chad Smith, que é o baterista, e o Flea, que é o baixista, carregam a banda no ao vivo. É tudo uma questão de expectativa e realidade. Se você vai pra um show do Red Hot achando que eles vão tocar 77 músicas, todos olhando pro palco, pro público, o Anthony Kids vai parar no meio de uma letra, botar o microfone pra você e você vai cantar junto, você tá ferrado. Quem gosta mesmo do Red Hot, tipo eu, que fui nos 5 shows aqui no Brasil ano passado, tem que saber que o setlist é curto, que o Anthony canta pra ele, canta mal, que o John toca pra ele, que o Chad é um amor de pessoa e que o Flea tem dias bons e ruins. Ele sempre toca bem. Todos tocam bem, não é isso? Mas em termos de relação com a plateia. Você tem que saber o que você tá indo pagando pra ver. Eu sei que eu pago pra ver aquilo e pra mim tá bom. Eu não preciso que um vocalista bote o microfone na direção do público e eu cante junto, que o guitarrista esteja virado pra mim. Eu quero curtir o som que eles fazem, que é bom. E eu sei que o show vai ser curto, porque a banda existe há 40 anos e sempre foi curto. Então a minha expectativa é de acordo com a realidade. Se você vai de acordo com uma expectativa que não é de acordo com a realidade, porque eles não vão mudar, o show vai ficar ruim. Para mim não é ruim, porque eu gosto. Para você pode ser ruim, porque sua expectativa pode ser outra. O mundo não se adapta aos nossos gostos pessoais. Isso é uma coisa que vocês devem lembrar também quando comentarem sobre o Santos. Discordamos muito hoje, hein? Gostei. Nos outros vídeos, no fim das contas, eu acabava concordando com muita gente. Dessa vez eu discordei praticamente todo mundo. E isso é saudável. Beijo, tchau.